Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Olha só, ex-juíza de Curitiba expõe os crimes de Sérgio Moro, apagavam documentos e escondiam habeas corpus. Pessoal, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e vamos ao conteúdo. Eu estava saindo de Bento para Curitiba mais ou menos em 2015, estava numa licença maternidade. E devo ter assumido a minha vara era previdenciária em Curitiba em 2016. E tinha plantão. Como é uma capital, tem muitos juízes, geralmente a gente ficava, cada um dos juízes, né, uma ou duas vezes ao ano. Mas como a minha juíza substituta era uma das diretoras, e eu acho que ainda é da JUF, da Associação dos Juízes Federais, ela ia muito para Brasília, eu fazia o plantão dela. E achei muito estranho que todos os plantões, todos, absolutamente todos, já eram feitos pela Secretaria da 13ª Vara. O que é completamente fora da processualidade, da constitucionalidade, né? E até estranho, porque os funcionários, eles ficavam permanentemente, 365 dias por ano, fazendo rodízio, principalmente as duas diretoras, que eram a Flávia Cecília Maceno Blanco, uma das últimas, e a Ivanice Grosco, né? E o Moro, nessa época, era um superstar. Eu me lembro que eu estava entrando no saguão e fui almoçar com as minhas funcionárias, e minhas funcionárias correram. Eu pensei, meu Deus, é um superstar, não, era o Moro, para tirar foto. Eu tinha que conviver com isso. Ainda bem que eu tinha um funcionário chamado Ícaro, que era tão visionário como eu, e nós dois, tanto eu quanto o Ícaro, já lá em 2016 falávamos, olha, isso daí não tá certo, tudo isso não tá certo. Mas enfim, eu até então, como uma colega do Moro, que sabia das limitações dele, ele é uma pessoa muito, muito limitada intelectualmente. A metáfora que eu uso dele é o retrato de Dorian Gray. É uma pessoa completamente podre, que as pessoas não veem toda essa podridão. Eu me lembro que eu estava numa confraternização e a gente estava falando de livros que estávamos lendo, né? E eu falei, eu li A Memória da Casa dos Mortos. E ele falou, adoro o livro psicografado. E eu fiquei tão impactada que eu disse, eu também leia todos os livros psicografados por Dostoiévski, porque este espírito é realmente muito bom. Superior, né? Na época eu já sabia de alguns contatos meus que ele tinha rodado na Federal do Paraná por um concurso de juiz, de professor. O Alexandre Moraes da Rosa, que era um das bancas, fez a banca dele e disse, esse homem não tem condições de assumir. Mas acabou, eu acho que a banca toda não quis deixar ele sem aprovar e colocou lá atrás. E deu o acaso das duas outras pessoas não assumirem, ele assumiu. Mas ele não tem condições assim nenhuma, nem de ser juiz. Isso prova todo o problema do acesso aos cargos, né, para essa classe média, enfim, que tem acesso e tempo para estudar. Mas, enfim, entrei no plantão, e como eu tinha sido funcionário um ano atrás, um ano antes de ser juíza, fui juíza há 20 e poucos anos, eu sei mexer tudo do EPROC e vi lá antes, no meu plantão, olha, tem um habeas corpus do STJ aqui parado, já sem dado cumprimento, e fui para cima da diretora. O que aconteceu? Daí ela veio com essa lenga-lenga. Ai, doutora, mas isso daí não está parado. O doutor Deltan vai entrar com uma denúncia, e se a senhora soltar... Eu disse, não é eu que estou soltando, o STJ mandou soltar pelo menos 2 dias, e isso está escondido do plantonista, o que é uma falta, pelo menos uma falta funcional em tese, né? E peitei ela, disse, olha, vamos fazer esse habeas corpus aqui, manda soltar. O meu documento que eu tinha feito desapareceu do sistema. Meu Deus! Então, o Moro veio
a gente se encontrou no elevador. Infelizmente, tem várias torres na justiça, mas tem 2 torres de elevadores exclusivos para juízes. E ele sempre pegava o elevador que eu também pegava, porque a minha vara ficava na mesma torre dele. E ele foi extremamente agressivo comigo. Ele foi assim, agressivo, mesquinho. Ele foi tão agressivo que naquele momento eu realizei que aquilo não era normal, mais que não era normal, aquilo ali possivelmente podia ser uma quadrilha em tese. Eu realizei. E comecei a mandar para o corregedor, na época, né? Até o corregedor depois foi presidente do tribunal. Mandei para o corregedor tudo isso. Eis que, concomitantemente, na época eu tinha autorização para morar não em Curitiba, mas uma cidade bem pertinho, até mais perto, que era Pinhais, porque meus filhos estudavam no colégio suíço. A minha rua, Ari Lopes, uma rua assim bem de arrabaldes, né? Começou a passar um carro da PF, todo dia. Até eu me lembro que eu sempre tive muita biblioteca, né? Meus avós alemães, meus pais sempre compraram uma imensidão de livros, então eu sempre coloco a biblioteca mais ou menos na frente da casa, né? E eu olhava para a rua, todo dia começou a passar aquele carro da PF. Eu fazia Aliança Francesa no centro, passava o carro da PF. Daí eu troquei do centro de Curitiba para um bairro que também tinha Aliança Francesa, comecei também a ver carro da PF. Eu fiquei pensando, querem me acuar? Que coisa. O que aconteceu? Depois daquela agressão, eu decidi sair da justiça, porque eu fiz esse relato que os habeas corpus estavam escondidos, que as diretoras elas estavam apagando documentos dos juízes plantonistas. Depois disso, eu nunca mais entrei em plantão. Uma vez eu entrei em plantão, durante 15 dias apareceu somente um documento para eu assinar. Ou seja, e nada disso foi apurado. Eu me lembro que a última corregedora que eu conversei, eu acredito que é uma pessoa muito séria, é a Luciane Correia. Até os juízes auxiliares dela eram os únicos que não eram lavajatistas. Eu me lembro que ela foi fazer correção na minha vara, uma correção normal, né? E foi bem na data que o Moro tinha saído para ser assessor do Bolsonaro e tinha estourado aquelas verbas lá da associação que eles queriam fazer com os bilhões, né? E ela estava estarrecida. E eu falei, é muito pior do que você imagina. Você tem que investigar as 2 diretoras, principalmente, porque quando você é juiz, o seu diretor de secretaria sabe tudo o que você faz. A sua assessoria sabe tudo o que você faz. Pode ser que o estagiário não saiba, mas a sua diretora sabe tudo. Então, eu não entendo porque até hoje eu sempre pedi essa correção extraordinária. Sempre pedi para os corregedores do TF e nunca saiu. Eu me lembro que eu falei para Luciane Correia e ela é incrédula. Eu acho que ela ficou tão incrédula que ela ficou pensando que aquilo ali não ia se realizar. E depois veio toda a vaza-jato, sabe? Mas eu já estava determinada a sair e entendi que aquilo ali ia ficar impune, como realmente ficou impune, até que aconteceu tudo aquilo com o Apio. E eu entendo que o Apio fala para a imprensa, ou falou no livro lá, no testemunho, uns 5, 10% das agressões que ele sofreu. Porque eu fiz só isso e tive esse tipo de agressão, uma agressão. Eu comprei carro blindado na época. Que loucura! Eu levei a minha família para Florianópolis e ia no miolo da semana ficar em Curitiba, ficava em flat, trocava para hotel, porque eu tinha medo.